Na semana passada eu fiz uma introdução sobre o livro de Esther. Hoje eu quero fazer um panorama de toda a história, um resumo, dos 10 capítulos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre Bíblia. Se você gosta desse tipo de assunto, eu te peço que dê um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal. Gente, hoje eu vou contar toda a história do livro de Esther, porém de uma forma mais resumida que eu consegui, tá bom? Fica comigo até o final, porque para você poder entender os próximos vídeos, é legal assistir e entender bem esse vídeo aqui, onde a gente vai contar toda a história. A história de Esther é na época do rei Assuero. Ele reinava sobre 127 províncias na Pérsia. E a sua rainha era Vasti. O rei Assuero, no segundo ano de seu reinado, resolveu dar uma festa de 180 dias para todos os príncipes da Pérsia, das 127 províncias sobre qual ele reinava. E fez 180 dias de festa. Ao finalizar os 180 dias de festa, ele resolveu fazer mais 7 dias de festa. E nesses 7 dias de festa, o rei Assuero, ele convidou todo o povo de Suzã, do menor até o maior, tipo pobre, rico, todo mundo foi convidado. Suzã era o local onde o rei Assuero morava. No 7º dia de festa, ele mandou chamar a rainha, ele já estava um pouco bêbado, um pouco fora de si, ele mandou chamar a rainha Vasti para se apresentar ao povo, que ele queria apresentar a beleza, da sua esposa para aquele povo. E ela se recusou a ir, ela disse, não vou. E isso foi uma afronta, porque por mais que isso ferisse os princípios dela, se mostrasse na frente de todo mundo, se apresentar no meio de um monte de gente, mas ela desobedeceu, desacatou uma ordem do rei. Então o rei ele ficou muito enfurecido. Nisso que o rei ficou enfurecido, ele foi se aconselhar com seus conselheiros como ele deveria fazer diante daquela situação. Os conselheiros do rei aconselharam ele que retirasse a rainha Vasti da presença dele e que ela desse espaço para uma outra jovem que pudesse ser melhor do que ela. A rainha Vasti, ela foi um mau exemplo para todas as princesas do reino, segundo os conselheiros, tá? Porque todas as princesas iriam desobedecer os príncipes porque elas iam usar isso como exemplo, A rainha Vasti também não obedece ao rei, então eu não sou obrigada a desobedecer. Meio que assim que os conselheiros falaram com o rei. E o rei resolveu fazer exatamente isso. Ele retirou a rainha Vasti de sua presença e resolveu procurar uma nova jovem em todo o reino para poder substituir a Vasti. Nisso foram levadas mulheres de todo o reino, mulheres não, moças virgens, formosas à vista, de todo o reino, para a casa das mulheres, para serem tratadas com especiarias, entre muitas coisas, durante 6 meses, para todas elas serem apresentadas ao rei, e o rei assim virou escolher uma que fosse do agrado dele, para colocar no lugar da Vasti. E nisso, quem é que foi junto? A Esther. Ela era judia, ela não tinha pai, não tinha mãe, ela foi criada pelo primo Mardoqueu. Mardoqueu, a Bíblia diz que Esther era filha de seu tio, então era primo, e era mais velho que ela, porque ele criou ela como se fosse filha dele. E era uma menina formosa à vista, inteligente e obediente, porque Mardoqueu disse para ela, não revela de onde você é, não fala para ninguém de qual povo você é. E ela assim fez, ficou lá no meio daquelas meninas e não disse que era judia. E o tempo foi passando, chegou o momento dela ser apresentada ao rei. E quem é que foi que o rei escolheu? A Esther. E a Esther foi feita rainha. E o rei ele fez um banquete com todos os seus príncipes para poder apresentar a Esther para o povo. Depois disso aparecem algumas informações sobre Amã. Amã ele era um príncipe que morava em Suzã também. E ele foi exaltado mais do que todos os príncipes ali de Suzã, de toda a Pérsia. Ele estava acima, ele era só o rei que estava acima dele, ele estava acima de todo mundo. Nisso, onde ele passava, era um costume daquele local, todas as pessoas se prostravam diante dele,
por uma questão de costume deles lá. Só que o povo judeu, ele não se prostra diante de ninguém, ele só se prostra diante de Deus. Então, quando o Amã passava, quem era judeu não se prostrava. E Mardoqueu, ele estava sempre à porta do reino. Por quê? Porque ele falou para Esté para não revelar de qual povo ela era, mas ele estava sempre por ali para poder saber como que ela estava, se ela estava bem, para ter notícias de Esté. Ele estava sempre por ali. E quando Amã passava, Mardoqueu não se prostrava. Então alguém perguntou, por que você não se prostra quando o príncipe passa? Ele falou assim, que eu sou judeu, eu só prostro diante de Deus, eu não vou ficar dando reverência, né, para ninguém, porque eu só prostro diante de Deus. E isso chegou ao ouvido de Amã. Existia um povo que tinha um costume diferente deles no meio deles ali. Nisso, Amã se enfureceu muito e ficou com raiva de Mardoqueu, porque depois que contaram isso para ele, ele começou a prestar atenção. Na hora que ele passou, ele olhou e viu realmente que Mardoqueu não se prostrava diante dele. E isso, ele ficou com muita raiva de Mardoqueu. Numa dessas vezes que Mardoqueu ele estava ali na porta do reino, ele viu duas pessoas passando e combinando uma conspiração contra a vida do rei, combinando algo para poder matar o rei. E ele, sabendo disso, ele escutando essa informação, ele correu e deu um jeito dessa informação chegar até Esté. E Esté, ela levou essa informação até o rei Assuero. E o rei Assuero foi averiguar e descobriu que realmente era verdade, que tinha gente querendo matar ele, e mandou matar essas duas pessoas que queriam atentar, né, contra a vida do rei. E toda essa história, e todo esse acontecimento do Mardoqueu avisar e tal, e o rei ser livrado, foi escrito nas crônicas do rei. Amã, ao chegar em casa, ele se aconselha com sua esposa como que ele deve fazer, porque ele está com muita raiva do povo judeu, porque o povo judeu não se prostra diante dele de jeito nenhum. Ela aconselha ele a fazer um decreto, né, para poder acabar com esse povo, que esse povo diferente deles não podia estar no meio deles ali. E ele vai até o rei e fala para o rei que existe um povo no meio deles ali, que tem costumes diferentes, e ele queria o direito, né, de extinguir, né, a raça desse povo. E o rei pegou o anel dele e falou assim, você faz, entregou para a mãe e falou, faz do jeito que você achar melhor. A mãe escreveu um decreto, né, com o consentimento ali do rei, dizendo que em tal dia qualquer pessoa poderia matar o povo judeu, você poderia matar e ainda ia receber, né, algumas moedas por isso, ia ganhar um dinheiro em cima disso, se você matasse os judeus. Essa informação foi enviada pelos Correios para todas as províncias, para todas as 127 províncias, muito rápido, e onde chegava essa informação, o povo judeu chorava, se entristecia, falava, como é que pode isso, né, chegar um dia que vão poder matar a gente, isso é muito triste, né, gente? E quando essa informação chegou a Mardoqueu, ele ficou, tadinho, muito desesperado, ele chorou, ele gritou, ele rasgou suas vestes e se vestiu de pano de saco e ficou lá sentado no porto do reino e desesperado. E Esté ficou sabendo que ele estava assim e mandou alguém lá levar uma roupa para ele. Ele falou que não ia, ele se recusou a ser consolado, se recusou a trocar de roupa, ia ficar assim. E Esté começou a pensar, por que isso está acontecendo? Porque ela estava lá dentro e não estava sabendo o que estava acontecendo cá fora, né? Então ela foi lá tentar descobrir o porquê. Ela mandou perguntar por que Mardoqueu estava daquela forma. Então Mardoqueu contou para ela tudo que estava acontecendo e disse para ela para poder fazer alguma coisa. Aí ela falou assim, mas eu não posso fazer nada, já tem 30 dias que o rei não me chama na presença dele e a gente não pode chegar até o rei sem ser chamado, porque senão a gente pode ter uma sentença de morte. Aí ele mandou falar para ela de novo, você está pensando porque você está aí dentro, você está livre, você também faz parte do povo, você precisa fazer alguma coisa. Então ela resolve tomar uma atitude. A rainha Esté convoca todo o povo judeu de todos os lugares para fazerem 2 dias de jejum. Todo mundo faz 2 dias de jejum em prol da vida dela, porque ela vai ir
ela decide ir até o rei sem ser chamada, ou seja, ela pode receber uma sentença de morte com essa atitude dela. Então ela arrisca a própria vida para poder salvar a vida de todo o povo e a dela também, né, gente? Então ela, depois de dois dias, ela vai até o rei. Enquanto ela chega até o rei, o que ele deveria fazer? Apontar o cetro para ela. Se ele aponta o cetro para ela, então ela poderia falar. Se ela não aponta, a sentença é de morte, independente de quem fosse. Então ele aponta, ela chega, ele aponta o cetro para ela e pergunta para ela o que ela deseja. Que o que ela quisesse, ele daria até a metade do seu reino, ele daria para ela. E ela vira para ela e fala assim, eu vim convidar o rei para participar de um banquete comigo, o rei e Amã. E ele vai aceita, e ela prepara esse banquete e ele vai nesse banquete com ela. Então Amã, ele fica se sentindo amado pelo rei, pela rainha, porque foi chamado para o banquete e participa desse banquete onde eles comem e bebem. E o rei pergunta para Esther, porque ele sabia que não era só aquilo que ela queria. O que você deseja? Até metade do meu reino eu te dou. E ela vira para ele e fala assim, a minha vida é minha petição. Eu peço ao rei que amanhã o rei venha participar de outro banquete comigo, juntamente com Amã. E o rei aceita. Nesse meio tempo, Amã vai embora, né, se sentindo tal, só que na hora que ele passa na porta do palácio e vê Mardoqueu não se prostra, ele fica irado, indignado e vai para casa com raiva de Amã. Quando ele chega em casa, ele diz para a esposa dele que ele não consegue se sentir 100% feliz, porque apesar de todas as coisas que ele tinha conquistado, tinha esse judeu Mardoqueu que irritava muito ele pelo fato de não se prostrar quando ele passava. Sua esposa vira para ele e fala assim, faz uma forca de 50 côvados de altura, conversa com o rei, né, pede o rei para você poder enforcar Mardoqueu nessa forca. E ele vira, é isso mesmo que eu vou fazer. Aí vai voltar para o palácio. Nesse meio tempo, antes de Amã chegar, o que acontece? O rei deita para dormir e perde o sono, não consegue dormir. Ele não conseguiu dormir e pediu para alguém ler para ele as crônicas. Chega alguém para ler para o rei. Abre onde? Na parte onde Mardoqueu livrou ele da morte. Então essa pessoa lê para o rei que Amã... Então essa pessoa lê para o rei que Mardoqueu ficou sabendo da conspiração, mandou avisar o rei e salvou a vida do rei. Aí o rei vira, peraí, e o que foi feito por essa pessoa? Aí a pessoa que estava lendo diz para o rei, nada. Ele fica sentado à porta do rei. Falou, não, mas tem que ser feito alguma coisa por ele. Ele me livrou da morte, ele salvou minha vida. Alguma coisa precisa ser feita por ele. Então nisso Amã está chegando para poder pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. Aí o rei escuta que tem alguém no pátio ali do palácio e fala assim, quem está aí fora? Alguém diz, Amã. Aí o rei diz, manda ele entrar. Amã entra para poder pedir ao rei, preste atenção, para poder pedir ao rei para ele poder enforcar Mardoqueu. Nisso que Amã entra, querendo falar com o rei fala assim, eu quero falar com você. Aí o rei fala primeiro, né, lógico. Aí o rei vira e fala assim, o que você acha que a gente deve fazer para alguém que eu desejo honrar? Amã pensa que é ele, aí vira para o rei e fala, pega as roupas reais que o rei costuma usar, o anel que o rei costuma usar, a coroa real e o cavalo que o rei costuma andar e coloca as roupas nessa pessoa, essa pessoa sobe esse cavalo e peça para um dos seus príncipes andar por toda Suzã, puxando esse cavalo e falando, é assim que o rei vai fazer com quem ele deseja honrar. Nisso, o rei vira para a mãe e fala assim, vai lá e faz isso com Mardoqueu. Gente, então ele é obrigado, né, porque ele não pode bater de frente com uma ordem do rei, a honrar a pessoa que ele foi ir para poder pedir para matar. Olha só que sinistro, gente. Então ele pega Mardoqueu, manda colocar as roupas reais, a coroa, o anel, coloca sobre o cavalo e Amã sai puxando o cavalo por todo o reino e falando com todo mundo lá em Suzã.
É assim que o rei vai fazer, é assim que o rei faz com quem ele se agrada. E quando ele terminou de fazer todo o processo ali que o rei pediu, ele ficou muito irado. O Amã, ele ficou com tanta raiva que ele cobriu o rosto dele e foi correndo para casa cheio de ódio. Então ele foi contar para a esposa dele o que estava acontecendo e falou assim: não se preocupa não, porque daqui a pouco vai chegar o dia do decreto e a gente vai acabar com esse povo judeu. Então no outro dia chega o dia do segundo banquete da rainha Esther com o rei Assuero e Amã. E quando o rei pergunta para ela o que ela deseja, ela pega e entrega a Amã, contando sobre o decreto e contando que o povo judeu é o povo dela. Então era por isso que a vida dela era a petição dela. Nisso, o rei ele se enfurece muito e ele sai da mesa para poder dar uma respirada, para poder pensar qual vai ser o próximo passo, o que ele vai fazer. E a mãe, ele se desespera. A rainha, ela tá lá no divã e ele se joga em cima da rainha, chorando, pedindo pela vida dele. E na hora que o rei volta, que vê a mãe se jogando em cima da rainha, suplicando pela vida dele, ele entende que ele estava querendo se aproveitar da rainha, né? Falou assim: você vai também se aproveitar da rainha na minha frente. E o rei se ira ainda mais com Amã, quando alguém fala para o rei sobre a forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu. Então o rei vira e diz: então ele enforca Amã nessa forca que ele preparou para Mardoqueu. E assim Amã é morto. Morto na forca que ele preparou para Mardoqueu. Ele preparou a forca para Mardoqueu e ele foi morto nessa forca. No final das contas, a rainha Esther conversa com o rei emite um novo decreto, dando para o povo judeu o direito de se defender, porque ele não podia voltar atrás com a sua palavra. Então, nisso que ele deu direito ao povo de se defender e honrou também a Mardoqueu, e Mardoqueu acabou sendo uma pessoa muito respeitada em todo o reino da Pérsia. Os príncipes, os sápatras e vários outros aqui que o livro de Esther fala, eles acabaram defendendo o povo judeu e lutaram em prol do povo judeu. No final das contas, todos os inimigos ali do povo judeu que tinha naquela época foram derrotados. Caíram 75 mil pessoas que se levantaram contra o povo judeu, e o povo judeu acabou que o dia onde eles seriam extirpados, né, e iriam ser exilados, eles acabaram sendo um dia de grande vitória, porque eles acabaram com os seus inimigos. E a rainha Esther escreveu um decreto. Nesse decreto, ela designou esse dia como o dia do Purim, que seria um feriado e um dia de grande festa, de banquete, onde as pessoas dariam presentes uns para os outros, porque foi o dia de livramento para todo o povo judeu. Então ali que começou essa festa do Purim, que o povo judeu faz até o dia de hoje. Bom, gente, essa que é a história do livro de Esther, e nos próximos vídeos eu vou falar ainda muito sobre esse livro, porque a gente tem muito que aprender com cada um dos personagens, tem muita coisa ainda para poder a gente destrinchar e tá aprendendo, então a gente vai continuar falando sobre o livro de Esther. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe sua vida, o seu dia. Não esquece de dar o meu like e tchau, tchau!